Bom, agora que a gente já viu o contexto no qual é interessante utilizar redes neurais analógicas ou de sinal misto, a gente pode pensar em como faremos, né? Quais blocos construtivos utilizaremos. E considerando apenas dispositivos CMOS, podemos usar desde a célula de Gilbert, que é mais utilizada em radiofrequência, que é um multiplicador de 4 quadrantes, para fazer a multiplicação do neurônio efetivamente, ou utilizar circuitos baseados em op-amps, ou seja, com um bloco construtivo, o amplificador operacional, mas com circuitos, com elementos passivos ao redor, fazemos a operação de, de multiplicação, não apenas passivos, né? Também podemos utilizar transistores aqui, como vai ficar mais claro da sequência. E outra estratégia seria fazer operações em modo corrente, não considerando o op-amp como sendo um bloco construtivo, mas já fazendo as operações necessárias diretamente com poucos transistores. E outra estratégia é utilizar um elemento chamado memristor, que acaba sendo uma resistência com memória de alguma forma, a gente vai falar mais sobre ela na sequência, mas que permite fazer estas operações de multiplicação basicamente a operação de multiplicação de forma mais energeticamente econômica e espacialmente reduzida também, quer dizer, conseguimos colocar mais sinapses por área utilizando esse tipo de dispositivo, apesar dele não ser tão comercialmente disponível. Apresento rapidamente alguns exemplos que envolvem o uso de redes neurais analógicas. Neste caso, especificamente, é um exemplo que a gente já falou em algum passado próximo nessa disciplina, mas que envolve fazer um classificador de textura de superfície através de uma rede neural do tipo MLP, Multilayer Perceptron, implementada em 0,35 micrômetros. E neste contexto, observem que aqui está a chegada, quer dizer, aqui está o diodo laser e aqui está o fotodiodo, então aqui está a superfície sendo classificada com, bom, como está sendo utilizado um rangefinder, ele vai saber a distância do objeto, mas através desse sistema que inclui a rede neural, vai também tentar descobrir qual é a textura desse objeto. E o curioso aqui é que toda a rede neural é implementada de forma analógica e na saída temos apenas alguns comparadores aqui para justamente diferenciar entre as diversas classes de saída. Neste outro artigo nós temos um exemplo da interação da rede neural com o domínio digital, não apenas através da saída da rede neural servindo para ser convertida para analógico digital, convertida de analógico para digital e depois indo para o nosso processador digital, mas também o digital controlando os parâmetros dessa rede neural para que ela funcione da forma apropriada. Então, é analógico, mas controlada pelo domínio digital. Bom, e apenas como menção aqui, menciono sobre a célula de Gilbert, né, que é um multiplicador de 4 quadrantes, como eu falei mais cedo, analógico, e possui então dois pares diferenciais com drenos cruzados até as cargas. Vocês podem encontrar, buscando por exemplo esse artigo, rapidamente o circuito dele e a implementação, mas como não vai ser central a nossa disciplina, já que a gente não vai usar esse tipo de circuito, eu deixo apenas como um comentário realmente. Antes de continuar os próximos slides, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão. Dos dispositivos que vocês usualmente usam ou estudaram de circuitos analógicos, qual é o dispositivo que seria utilizado por vocês para fazer uma multiplicação? Então, vamos pensar tanto nos elementos básicos de circuitos quanto em transistores. Então, pense em resistor, capacitor, indutor, fonte de corrente de tensão ou corrente e os próprios transistores. Qual desses dispositivos vocês utilizariam para uma multiplicação? Já indo para o lado do transistor, eu gostaria que vocês olhassem aqui a curva corrente por tensão VDS dele, assumindo aqui que o VGS é maior que o limiar, então congelamos de alguma forma o VGS no valor alto, suficiente para que seja superior ao limiar, e fizemos uma varredura do VDS, a tensão entre dreno e fonte dele. E esta é a corrente entre dreno e fonte do nosso transistor do tipo MOS. Existe com essa informação suficiente recurso para a gente fazer uma multiplicação? Bom, da forma como está posta aqui, quer dizer, o que está sendo apresentado, não nos oferece informação suficiente. Por quê? Se estamos com VDS maior do que VGS menos VTH, ou seja, maior do que a tensão gate-fonte menos o limiar, a gente entra nesse modo de saturação, onde não existe mais grande variação na corrente em função da variação do VDS.
Nesta região, o nosso transistor funciona como se fosse uma fonte de corrente, onde, variando a tensão VDS, a corrente permanece aproximadamente uh, constante. Claro que não vai ser constante porque tem efeito de modulação de canal, mas permanece relativamente constante. Ok, fonte de corrente, manter uma corrente fixa não é o que nós queremos para ter uma multiplicação. Por outro lado, se a gente está com uma tensão VDS mais baixa do que a nossa tensão de saturação aqui, a gente vai ter esse comportamento que começa linear e depois ele vai se achatando até ficar nessa relativamente constante depois da saturação. Esta região vai ser mais interessante para nós se formos pensar em fazer uma multiplicação, mas ainda assim não tem aqui, apenas mostrando para um VGS, informação suficiente para a gente tomar essa decisão. Observem o que acontece quando nós temos vários VGS diferentes. Né? Então estamos modificando o VGS e isso vai criar curvas diferentes, já que a gente está fazendo varreduras. Nesta região aqui, algo interessante existe. Para esses diferentes VGS, nós temos diferentes inclinações dessa curva. Mas existe para cada uma delas uma relação linear, pelo menos nessa região aqui, entre a variação do VDS e a corrente entre dreno e fonte. Logo, nós poderíamos ver esta região aqui como sendo um resistor, porque é uma relação linear entre tensão e corrente, como sendo um resistor cuja resistência é controlada pelo VGS. Isso pode ser utilizado por nós para fazer uma operação de multiplicação. Então agora demos um foco nessa região, apenas isolando este comportamento linear do comecinho aqui do VDS para valores muito pequenos de VDS, e a equação que nos permite visualizar qual que vai ser a resistência entre dreno e fonte é esta aqui, que inclui tanto parâmetros tecnológicos, né, que seria mobilidade dos elétrons, capacitância do óxido por área e a relação W sobre L do transistor, mas está multiplicado aqui por VGS menos VTH. Então, considerando o VTH um parâmetro fixo, claro que vai ter variabilidade entre regiões diferentes do nosso transistor e efeitos da temperatura em relação a ele, mas para simplificação, considerando o VTH constante, o que temos é a resistência vai ser variada em função da tensão VGS. Se temos este poder de modificar a resistência vista entre dreno e fonte de um transistor, e podemos controlá-la através da tensão VGS, que nesse caso o gate está aqui e a fonte está aqui. Então, modificando a tensão entre VG e o VS, conseguimos então manipular qual é a resistência deste dispositivo. A gente consegue então ter uma corrente que vai ser proporcional ao I, mas também vai ser relacionada ao VGS. Logo, isto permite fazer essa manipulação, do que seria a nossa operação de multiplicação, ou a nossa sinapse do neurônio. Neste caso, cada uma das entradas, aqui estamos considerando um neurônio com duas entradas. Cada uma das entradas pode ter um caminho para o que seria a entrada inversora do op-amp ou para não inversora do op-amp. Então, entrada 1 tem esses dois transistores na sua entrada e a entrada 2 tem esses outros dois transistores. E a depender se o peso é positivo ou negativo, no que diz respeito à operação do transistor, um dos caminhos vai estar desligado, né, vai estar com um VGS menor que o limiar, e o outro vai estar ativo e com um VGS proporcional ao peso que desejamos implementar nessa sinapse. O circuito mais próximo aqui do op-amp em si vai fazer uma conversão de corrente para tensão, combinando esse W-sum, mas, mais importante, ele vai fazer uma soma e subtração de contribuições de corrente. Todas as correntes que estiverem indo para esse terminal PX aqui, então passando pelos transistores e passando por esse resistor RF1, eles vão gerar uma tensão nesse terminal não inversor que vai ser, por curto-circuito virtual, passada para esse terminal inversor do op-amp. Mas o importante aqui agora é ver quando existem contribuições positivas para essa entrada, algum desses neurônios vai estar ativo, né, vai estar conduzindo, e a corrente vai passar por essa resistência aqui e gerar uma tensão, que deverá ser de pequena monta, pequeno valor. E já falo por que deveria ser de pequeno valor. Mas
essa tensão por curto-circuito virtual vai aparecer neste nó inversor do op-amp, já que ele está realimentado negativamente aqui, então existe o curto-circuito virtual. Mas essa tensão aqui, se não existir nenhuma contribuição do lado desses transistores aqui, vai passar para a saída diretamente, porque se não existir corrente passando aqui, a diferença de potencial nesse resistor RF2 vai ser zero, logo a tensão que está aqui aparece na saída W-SUM. Por outro lado, se existir corrente passando nesses transistores, ou seja, se existir alguma contribuição negativa nesse sentido que a gente está considerando aqui a entrada inversora do op-amp, partirá do ponto inicial que era a tensão aqui de baixo, mas existirá uma queda de tensão neste RF2, fazendo com que a tensão aqui caia. Então, temos a operação de tanto acumulação através da soma das correntes nesses resistores, por lei da corrente de Kirchhoff, mas também temos a operação de subtração que está acontecendo através do op-amp com essa configuração. E depois disso, depois de ter essa tensão W-SUM aqui, passamos pela função de ativação, que a gente vai ter que ser não linear, né? Podemos implementar depois, mostrar como fazê-lo depois, mas terá que ser não linear para já sair a tensão de saída do neurônio. Nesta figura aqui abaixo eu mostro um artigo publicado por mim, por o ex-aluno Diogo Labres e pelo Fabian Cabreira, da UFSC, fazendo então um neurônio analógico com 2 op-amps. E ele aqui está demonstrado apenas com 2 entradas, aquela mesma entrada que falamos antes, né, no caso 4 neurônios fazendo a operação de multiplicação da entrada por peso, 2 entradas, este op-amp inicial para fazer a saída com uma tensão que seja influenciada por as 2 entradas e pelos pesos, e depois uma função de ativação não linear, culminando na saída. O importante de ver aqui é a tensão que aparece nesses gates aqui, nessas portas dos transistores, são proporcionais ao peso que a gente quer colocar neles. Então, aqui está mais delimitado, está mais esclarecido. Pesos são as tensões nas portas, na verdade vão ser proporcionais aos pesos que queremos colocar, porque não pode ser diretamente a tensão na porta, no sentido que se o peso for muito próximo de zero, se a tensão na verdade for muito próxima do linear, ou for abaixo do linear, melhor dizendo, linear, já estará desligado esse transistor. Então vai existir uma faixa morta, uma zona morta que não podemos utilizar de tensão entre zero e a tensão do limiar. Então a gente tem que considerar a tensão zero como sendo, aliás, o primeiro valor depois do zero como sendo a tensão já acima do limiar do nosso transistor MOSFET. E as entradas da rede neural, de fato, do neurônio, melhor dizendo, são as tensões aqui do dreno de cada transistor, né? Então, a entrada, de fato, culmina no dreno desses transistores de entrada. E esta função de ativação tem, então, o objetivo de prover não linearidade e limitar a saída para que esteja dentro da faixa possível de uso das tensões do neurônio. Então, essa tensão não pode ir para valores maiores, por exemplo, do que são permitidos na entrada do próximo neurônio. Aqui apenas um foco no circuito, ilustrando então que justamente cada entrada está conectada nas 2 entradas do op-amp, tanto a não inversora quanto a inversora, mas é controlado esse circuito de forma que nunca os 2 caminhos estejam conduzindo, ou seja, para a entrada em um, se, por exemplo, este transistor está conduzindo, este aqui estará em corte, porque não faz sentido numa rede neural que um neurônio, uma sinapse esteja simultaneamente tendo peso positivo e negativo. Ele terá que ser apenas um peso positivo ou um peso negativo. Então, apenas um desses caminhos estará ativo por vez. Mas como temos 2 entradas aqui, uma entrada poderá estar com efeito positivo, uma sinapse com peso positivo, e a outra entrada poderá ter o peso negativo. Então, esses cenários são possíveis. E aqui representando, então, com uma entrada apenas, um neurônio com uma entrada apenas, que não vai ser utilizado em geral na prática, mas serve para que a gente veja o efeito desses caminhos separados. Se apenas o peso, se o peso é positivo, né, apenas este transistor estará conduzindo e este estará em corte. Por outro lado, se ele tiver um peso negativo, apenas este transistor estará conduzindo e este estará em corte. E observem que quando a gente fala em conduzindo,
A gente está dizendo conduzindo, mas também está outra coisa sendo dita de forma implícita, baseado no que a gente viu antes. Ele estará, o transistor, em região triodo, para que ele possa trabalhar como aquele resistor variável que nós queremos. Não estará em saturação o nosso transistor. Aqui o equacionamento, então, para a gente avaliar se de fato a saída está proporcional às entradas, mas também influenciada pelos pesos. Então, observe que tem algumas premissas aqui colocadas, que é se o RF1 é igual a RF2, então só vamos observar se estes dois resistores são iguais e se a resistência do transistor é muito maior que a resistência do RF1, pensando aqui no caminho não inversor, né? Então, se a resistência deste transistor, a resistência dreno source dele, enquanto ele está conduzindo em modo triodo, for muito maior que RF1, e essa condição está posta para que a maior parte da queda do sinal aconteça aqui e não no resistor RF1, se isso for verdade, a gente pode colocar esta equação como sendo a que rege a tensão de saída do meu nó. Vocês podem analisar isso por sobreposição ou simplesmente considerar que um caminho vai estar ativo por vez e fazer a soma deles separadamente. Então, eu acho conveniente analisar por superposição, mas como um dos caminhos sempre vai estar desligado, não precisa nem ser por superposição, é só fazer o somatório do W sum nesses dois contextos separados que nunca estarão concomitantemente ativos. E vocês vão ter, então, uma saída que vai ser aproximadamente igual a tensão de entrada, então uma entrada apenas, né, vezes, aqui entre parênteses, RF dividido pela resistência do resistor de entrada positiva e menos a resistência de feedback dividido pela resistência do transistor M1N. Então, basicamente vai ser o valor dessa resistência de feedback, que é comum a esses dois valores, dividido pela resistência desses transistores que estão conduzindo, né? Supondo que os dois... Essa equação é apenas para a gente ver o contexto geral, porque estes dois termos nunca estarão simultaneamente ativos nessa equação, porque, como eu falei antes, quando o caminho positivo estiver habilitado, o negativo aqui vai estar desabilitado, mas é útil para a gente visualizar como que o efeito dos dois é possível. Então, teremos uma saída positiva caso apenas este termo esteja válido, né? Não exista o caminho negativo. Portanto, quanto maior a resistência do transistor RM1P, que é o da entrada positivo, menor vai ser a tensão de saída. Por outro lado, caso esteja desabilitado esse termo, porque não exista este caminho de condução aqui, e estejamos considerando a saída, o W sum aqui vai ser proporcional à tensão de entrada, mas multiplicado por menos, né, que está aqui nesse termo, RF dividido por a resistência do dreno para o source desse transistor aqui, que faz a comunicação entre a entrada e a entrada inversora do transistor. Inversora do aperto, desculpe. Apenas como informação para entender o funcionamento do circuito como um todo, é interessante que esta resistência RF1 seja baixa, porque se ela for muito alta e essa tensão modificar muito, como ela é passada para cá pelo curto-circuito virtual, e considerando um cenário que tenha mais de uma entrada, como essa tensão está sendo elevada, ela vai influenciar a tensão VGS dos outros transistores que estiverem conectados nesse terminal inversor. Então, se essa tensão modificar muito, vai ter impacto significativo na consideração dos demais pesos que estejam conectados no caminho inversor. Logo, é interessante que essa resistência não seja muito alta para impedir esse efeito. Como as duas são iguais, as duas terão que ser relativamente baixas, de forma que o W sum não vai variar muito, não vai ter uma grande variação. Considerando então que este caminho positivo possa ser simplificado nessa variável kWp e o caminho negativo nessa variável kwn, a gente vai ver que, apesar de estar colocando o termo resistência aqui, se a gente considerar o termo VGS, o nosso kWp vai ser proporcional a essa tensão colocada no nosso gate do transistor, do caminho positivo, menos o limiar, tensão limiar, e do kwn vai ser a tensão deste transistor colocado no caminho negativo, menos a tensão limiar. Eu consegui aqui apenas a tensão e não
o VGS porque considerei que a tensão VPX vai ser suficientemente próxima de zero, mas também incluiria o termo caso não seja isso verdade. Mas no final, o que teremos é a nossa tensão de saída vai ser mais ou menos, vai ser aproximadamente a tensão de entrada vezes a subtração entre esses termos, né? Que, como eu falei, eles não vão estar simultaneamente ativos para uma mesma entrada, mas quando tiver múltiplas entradas, sim poderão ser considerados valores positivos e negativos. E é essa multiplicação que a gente quer fazer com o neurônio de fato. E olhando agora o efeito disso na saída, naquele terminal WSUM, observado na saída do primeiro op-amp, considerando apenas um neurônio e variando a tensão de entrada e considerando diferentes pesos aqui. E quando o sinal está negativo, na verdade é porque o transistor correspondente à entrada inversora do op-amp é que está ativo, mas a tensão colocada ali sempre vai ser positiva. De todas as formas, observem que variando a tensão na entrada a gente consegue fazer o WSUM, no caso dos pesos negativos, diminuir, e no caso do WSUM positivo vai fazer o WSUM aumentar. E existe também o efeito de diferentes tensões, né, que são diferentes Ws, tem efeitos diferentes na saída WSUM. É possível observar também que esse sistema não é linear para toda a faixa de entrada, tensão de entrada aqui, tensão input, né? Ele começa muito linear, mas vai de alguma forma saturando o sinal. Então, não é para toda a faixa de entrada que ele vai ser linear, mas para muitas aplicações isso não vai ser completamente determinante, não vai ser completamente prejudicial à rede como um todo. Mas se quisermos considerar o sistema linear, efetivamente precisa ser considerado uma faixa de entrada menor. Como no estágio seguinte, que é a função de ativação, já existe uma não linearidade, que em geral envolve saturação positiva e negativa, e por isso que eu digo que esse efeito não vai ser completamente prejudicial. E a função de ativação, de fato, considerando aqui nosso terminal como tendo valor intermediário 0.5, para o 0.5 a saída vai estar no que a gente considera a metade da faixa de entrada-saída do neurônio como um todo. Então, se a gente considerar que o sinal vai de 0.5 aproximadamente, mais que 0.5, né? Mais próximo de 0.6 até próximo de 2 volts, esse sinal vai excursionar de um extremo a outro, mas vai ter uma região em que ele é linear aqui, não precisaria ser linear na região intermediária, mas olhando como um todo, existe não linearidade. Ele satura na parte inferior e satura na parte superior, o que garante a não linearidade que a gente espera de uma função de ativação. Bom, esse circuito que foi apresentado agora, ele serve para a gente entender como funciona uma rede neural analógica, mas ele tem várias limitações. A primeira delas existe consumo estático de potência. Então, enquanto alguma das entradas do neurônio for... vou voltar lá para ficar mais visível. Enquanto existir algum caminho ativo aqui da sinapse, vai existir um caminho entre uma saída de baixa impedância até o terra. Então, isso é um consumo estático de potência, que não é ideal. E na função de ativação, a depender de como que a gente faça, também teremos um caminho aqui de uma saída de baixa impedância para uma tensão de referência, ou uma tensão que seja de baixa impedância, no sentido que é arbitrada pelo sistema. E isso gera consumo estático de potência. A segunda observação aqui é a impedância relativamente alta do bloco de neurônio. Vamos voltar aqui para observar isso. O ideal... Bom, deixa eu voltar até o circuito completo. O ideal em um neurônio, quer dizer, um bloco que seja para trabalhar em modo tensão, é que tenha alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, no sentido que ele não gera muita briga com o bloco anterior, por ter uma alta impedância de entrada, e na saída ele é muito capaz de controlar a tensão de saída. Só que da forma como está posto esse circuito aqui, ele necessita ter uma resistência entre o op-amp e a tensão de saída efetivamente. Isso gera uma impedância de saída não tão baixa, o que dificulta a conexão desse neurônio com deste neurônio com diversos outros blocos de neurônios, justamente por essa briga de impedância que vai existir, que pode fazer com que a tensão de saída que está sendo arbitrada pelo nosso sinal não apareça efetivamente na saída. E por fim, a área consumida é maior do que precisaria ser, visto que a gente tem 2 op-amps por neurônio. Então, se a gente quiser ter uma rede neural com muitos neurônios,
este bloco construtivo, o op-amp, vai começar a ter um peso considerável no nosso sistema, o que não vai ser ideal. Então, o que eu quero dizer é que esse circuito serve para a gente entender como funciona uma rede neural analógica, mas as suas não idealidades fazem com que essa solução não seja útil para um sistema com muitos neurônios. É útil, por exemplo, quando eu tenho um sistema de instrumentação que precisa fazer algumas operações básicas com uma rede neural, mas não redes neurais profundas ou qualquer rede que demande muitas sinapses. Ou mais especificamente, muitos neurônios, né? Porque no caso, as sinapses em si, nesse caso, são dadas por 2 neurônios apenas. E o que pesa nesse circuito é o corpo do neurônio efetivamente. Considerando essas limitações recém descritas, foi publicado por nós em 2021 um artigo com variações desta topologia que permitem minimizar então esses problemas descritos. Continua tendo um bloco de entrada que envolve um bloco de op-amp, né? Envolve um op-amp como parte dessa operação, mas em vez de ter esse circuito que foi utilizado até agora, até os exemplos anteriores, utiliza uma ou outra dessas variações. Então, estas variações, como vocês podem ver, não utilizam o bloco construtivo op-amp. São operações criadas diretamente com transistores sem esse bloco construtivo. O que se ganha naturalmente é, como o op-amp tem muitos transistores internamente, não colocando esse bloco construtivo, a área e também o consumo desses blocos é menor do que esta chamada aqui variação 1. Olhando com mais calma a variação 2 aqui, observem que a função de ativação é dada por esse inversor. Mas antes de colocar a tensão, que seria o W-sum, diretamente em contato com... Em vez de colocar diretamente o W-sum em contato com a entrada do inversor, a gente precisa fazer um shift nela, fazer um deslocamento. E isso é dado por esse bloco inicial, esse voltage shifter. O que ele faz? A gente vai ter uma tensão no gate desse PMOS de cima, que é o bias aqui, e como os dois transistores vão ser iguais e os dois estão projetados para estar em saturação, a diferença de VGS aqui deste PMOS vai ser, e visto que a mesma corrente está passando pelos dois, vai ser a mesma que tem que estar entre este VGS deste transistor aqui. Logo, como o VBias menos VDD é o que está colocado como VGS, este é a mesma diferença que vai ter aqui entre o W-sum e o que a gente chama aqui de W-sum shifted. Logo, a gente pode manipular, né? O que eu falei foi basicamente W-sum menos W-sum shifted tem que ser igual a VBias menos VDD. Se a gente rearranjar esses blocos, a gente vai ter isso aqui. A saída deslocada neste nó vai ser igual ao W-sum, que é a entrada, mais este VGS aqui em módulo, que acaba sendo VBias menos VDD em módulo. Por que a gente fez isso então? Para, com a manipulação desse bias, conseguir fazer com que a tensão central desse W-sum seja, na verdade, o ponto intermediário da inflexão do sinal na entrada do inversor. Então, isso mostra aqui o que é a relação entre o W-sum e a tensão de saída, considerando então um W-sum que está variando entre 0.2 e 0.6. Aqui temos o primeiro deslocamento, não está aparecendo o W-sum shifted, mas já está aparecendo o sinal invertido depois, para esse inversor, que vai de 1.8 até 0.4. Então, próximo dos valores extremos que a gente está permitindo para esse bloco neurônio. E esse bloco é similar, no entanto, ele utiliza o amplificador fonte comum como bloco de entrada aqui e depois o voltage shifter na saída.